Foram os missionários que marcaram as nossas fronteiras e as defenderam. Eles as marcaram porque iam entrando e povoando, construindo vilas. E até onde chegaram os missionários é a Venezuela. Aquela vida nos povoados e nas zonas rurais, ao ar livre, ao sol, à chuva, à fome. Os primeiros missionários foram heróis. Eu fazia tudo. Era 3 em 1. Era enfermeira, cuidava da enfermaria, dava assistência, catequese, cozinhava. O missionário é para isso. Não é para estar numa sala, é para estar a serviço das pessoas do povo rural. O soberbo Orinoco, como lhe chamou o escritor francês Júlio Verne, é um dos rios mais importantes da América do Sul, que nasce e corre principalmente pela Venezuela, e é o 3º mais caudaloso do mundo. Deságua no Atlântico, no estado Delta Amacuro, sendo Tucupita a cidade mais povoada. É o 2º estado menos habitado da Venezuela, o que é fácil de entender, pois os seus mais de 40 mil quilômetros são quase só água e floresta. Orinoco, que significa um lugar para remar, se referindo ao delta do Orinoco, uma complexa rede aquática de centenas de canais e dezenas de embocaduras que se cruzam como um labirinto. Os primeiros habitantes foram os Warao, que atualmente são cerca de 5 mil, muitos dos quais trocaram os canais fluviais pela cidade. Os missionários capuchinhos chegaram no início do século XX, estabelecendo o primeiro centro missionário com a missão Caroni, em Araguaimurro, em 1925, impulsionados pelo governo que os via como o único meio para garantir as suas fronteiras num território até então inóspito e remoto. Em 1954, a missão Tucupita se separou formalmente de Caroni, que até então era um enorme território que incluía a Gran Sabana, o Delta Amacuro e parte do estado Bolívar. A minha vocação é ser frade. Eu cheguei e me disseram para cuidar da escola. Até onde eu aguentei, eu fiquei trabalhando. Depois pedi para que me enviassem para uma comunidade indígena e assim comecei a trabalhar com aquele povo. Quando eu cheguei, logo no primeiro dia, peguei num bloco e comecei a perguntar como é que se dizia isto e aquilo, porque havia sempre alguém que falava espanhol. E eu tomei nota. Então eu pensei, aprendo uma frase por dia. Uma curta e repito, até aprender uma frase. Ao final de um ano, são 350 frases. E aí, no final do ano, eu já falava guarau. Um guarau elementar, mas conseguia me comunicar com as pessoas. Aqui era um dormitório feminino. Estava entusiasmada quando cheguei, sozinha num pequeno barco. E eu vinha cantando e perguntei ao indígena que estava conduzindo o barco: quando é que chegamos? Irmã, continue a cantar. Continue a cantar. E assim, foi durante 15 horas. E chegamos, era meia-noite. Quando eu estava em Nabazanuca sozinho, e era responsável pela região de Araguaimurro, porque na época não havia mais padres em toda aquela região. Houve um surto de sarampo que atingiu a região do Delta. Em terra de cegos, quem tem um olho é rei.
Eu tinha alguns livros de medicina e remédios suficientes de um programa de ajuda americano. Usado pelas Cáritas. Tinha remédios bons. Ia lá todos os dias durante vários meses. Todas as manhãs ia a uma zona de indígenas a fim de cuidar dos doentes e depois à tarde para outra.